Olá, boa tarde a todos. A gente continua aqui com o nosso webinar GeoAbrapesp, racismo, gênero e os rumos do olimpismo aqui em 2020. A gente parte, então, de algumas reflexões que o Neilton trouxe para a gente na transmissão que a gente precisou encerrar. O Neilton trouxe importantes reflexões, acho que principalmente no que tange a questão da interseccionalidade, né? Acho que a fala do Neilton é muito clara nesse sentido, que não dá para a gente pensar racismo desassociado do sexismo, do classicismo, né? Então são movimentos importantes, né? São pautas importantes que acabam se entrelaçando. Um outro ponto também levantado pelo Neilton é do próprio surgimento do holismo como uma prática aristocrática, né? Como uma prática que não era profissionalizada, né? Ou a gente ainda tem essa discussão ainda hoje em dia, depois de muito tempo, foi que se admitiu que atletas não amadores pudessem fazer parte das Olimpíadas. Então a gente tem longas discussões nesse universo que não era permitido a quem não pertencesse a determinada classe, não fosse homem, não fosse branco, né? Então, antes de passar a palavra para Marjorie, eu queria só voltar um pouquinho para o Neilton para saber se ele queria fechar com mais alguma coisa, né, antes da gente poder continuar aí essas discussões. Muito bem. Eu queria só concluir dizendo que não só, tipo assim, jogar a bomba e sair fora, né? É para dizer que existe no esporte um potencial democrático, o potencial de ser uma vanguarda democrática, e essa pergunta eu sempre me faço, porque a despeito do esporte ser um lugar que atualiza processos de discriminação, violência e preconceito, ele é também um espaço de produção de um imaginário superador, né? O próprio Coubertin dizia que as manifestações esportivas elas deveriam ser ainda que dentro de um âmbito liberal, né, de uma concepção liberal de sociedade, um espaço de elevação do espírito humano, né? Essa elevação do espírito humano não é uma determinação somente institucional, mas é uma determinação horizontal e que tem nos atletas, ou seja, nos praticantes desse esporte, a chance de obter êxito, né? A outra coisa é dizer que quando a gente está pensando em esporte brasileiro, a gente está falando de um tipo de racismo e de um tipo de esporte que se coaduna com o racismo, que vai entender esse corpo, né, como um corpo a ser ainda mais explorado. Importa lembrar que a discriminação de classe no Brasil, a discriminação de classe nas Américas, como ajuda a gente a pensar o Paul Gilroy, o próprio Florestan Fernandes aqui, quando escreve O Negro no Mundo dos Brancos, a classe americana, ou seja, latino-americana, do Caribe e das Américas, ela também é racializada. Ela não é como a classe trabalhadora inglesa, né? Então, essa classe racializada, ela é marcada por processos de precarização e superexploração desses corpos que fazem com que essas pessoas desenvolvam mecanismos de resistência e saberes sobre como superar essas coisas abissais, né? E a gente precisa buscar isso se a gente quiser fazer desse esporte, que também é dos atletas, esse lugar de superação das dificuldades e das hierarquias sociais que tanto ferem a nossa sociedade. Para finalizar, uma fala que eu encontrei do Frantz Fanon, que eu achei excepcional, no livro Os Condenados da Terra, ele diz que num chão como este, marcado pelo colonialismo, o esporte ele não deveria ser atravessado pelo interesse capitalista de pronto, mas ser um espaço que permite com que as pessoas percebam o que está acontecendo entre a gente. Ou seja, um espaço de desalienação e não um espaço de alienação, né? Como o esporte dominado pelo neoliberalismo e pelo capitalismo faz, né? Fazendo com que os próprios atos de racismo ou a própria luta antirracista institucional seja espetacularizada, cosmética e não traga resultados efetivos. Obrigada, Neilton.
Antes de passar a palavra para a Marjorie, uma coisa que eu acho que fica muito forte também na sua fala é o papel da ciência nisso, né? E quando você cita a situação do dirigente do Santos em 2018, ele fala que isso foi estudado, né? Então ele justifica o preconceito dele a partir de estudos científicos. E a gente sabe que isso aconteceu durante muito tempo com relação às mulheres, né? As mulheres eram vetadas a participação em vários eventos esportivos numa alegativa científica, né, fisiológica, né, e a Marjorie tem já esse trabalho muito forte com o rugby, foi uma das últimas modalidades a ter equipe feminina nos Jogos, né, e a gente está aqui exatamente falando de ciência, né, nós estamos trazendo um grupo de estudos de dentro da Universidade de São Paulo para falar disso, né, então é um papel muito importante, esse papel que a gente traz aqui, né, de alguma forma poder falar sobre aquilo que a ciência fez e que a ciência faz, né? Então é assim que eu passo a palavra agora para você, Marjorie. Só para não ficar tão solto, mas para que você possa falar para a gente um pouco melhor sobre essas questões de gênero. Eu acho curioso como, num momento tão delicado sobretudo da política da sociedade brasileira, em que se questiona tanto a validade da ciência, é engraçado que às vezes a gente se esquece de que a ciência pode ser tão nefasta quanto as manifestações de ignorância que a gente tem visto atualmente, né? Então é uma coisa que a gente deve sempre ter um pouco de cuidado quando a gente fala sobre o papel da ciência para desmistificar algumas coisas, porque por muito tempo a ciência foi utilizada para reforçar discursos ou para reforçar ideologias que não encontram respaldo na realidade. Então, uma coisa que eu acho que é sempre importante trazer, e isso é uma coisa que eu digo trazendo um chapéu, usando o chapéu de historiadora e não o chapéu de quem trabalhou na indústria do esporte bastante tempo, é que como a gente tem vivido uma aceleração muito grande de processos sobretudo acho que nas últimas 2 décadas, né, a partir do que eles estão chamando dessa 4ª revolução industrial, a gente perde um pouco a perspectiva histórica do momento em que a gente está e da duração de alguns processos que a gente acompanha hoje, né, o que estão desembocando na atualidade. Então, quando a gente fala sobre a inclusão de mulheres no esporte, a gente tem que pensar que nós, ou enfim, hoje está na casa dos 30 anos, nós somos filhas de uma geração de mulheres proibidas por lei de praticar alguns esportes. Então, quando a gente fala sobre, precisa ter mais igualdade de investimentos, de oportunidade, de visibilidade de várias questões, às vezes a gente perde um pouco dessa perspectiva e a gente está convivendo cotidianamente com uma geração de pessoas que não enxerga a naturalidade por um instrumento legal que proibiu mulheres de praticar esporte por muito tempo. E é a mesma coisa que me vem à cabeça quando a gente pensa nesse posicionamento do movimento olímpico diante de questões sobre combate ao racismo. Eu acho que é inevitável a gente pensar que assim, o movimento olímpico, ou esse movimento de reviver os Jogos Olímpicos da Antiguidade, vem num momento em que assim, não fazia nem uma década que a escravidão tinha sido formalmente proibida no Brasil. Então, a gente está falando de pessoas que construíram um movimento a partir de uma mentalidade ou a partir de uma situação política ideológica que é absolutamente distanciada daquilo que a gente vê hoje. Então, quando as pessoas pensam assim, mas é a essência do olimpismo, mas é a essência, mas é uma coisa que sempre esteve lá, ou quando as pessoas tentam passar por cima desses discursos problemáticos, inclusive do fundador do movimento olímpico moderno, é quando eu paro e penso, a gente está repetindo os mesmos erros de processo histórico que a gente cometeu na não reintegração da população escravizada na sociedade brasileira, quando a gente não problematiza os discursos que inauguraram o movimento olímpico que chegou até os dias de hoje. Então, é preciso contextualizar essas falas? É preciso contextualizar essas falas, mas isso não significa que não é necessário problematizar essas falas. Então, quando a gente fala sobre a inclusão de mulheres ou sobre questões de gênero no esporte, a gente passou, falando sobre o esporte brasileiro, né, a gente passou de um momento em que mulheres eram proibidas por lei de praticar atividade física, para um momento em que a atividade física passa a ser vista não só como uma profissão, mas como um braço da indústria, que é muito forte, que tem uma posição muito relevante no mercado, por assim dizer,
para agora a gente passar por um momento que tenta levantar uma bola de que alguns discursos sobre a necessidade de inclusão de gênero estão superados, quando não estão, quando as questões não foram endereçadas, se me perdoa o neologismo, né, mas que não foram endereçadas adequadamente. Então, às vezes, a sensação que eu tenho é que a problemática da interseccionalidade nas discussões sobre esporte é que a gente não, de fato, endereça uma questão, cristaliza uma questão, consolida essa discussão antes de passar para a próxima. Então, a gente começa uma discussão numa coisa, a gente fica nessa discussão num nível muito superficial, a gente cria meia dúzia de iniciativas como aliados performáticos, então a gente cria hashtags, a gente cria campanhas que são fortes, né, que têm imagens muito fortes, muito cativantes, e a gente julga que a gente superou essa questão e deixa de falar sobre isso. Então, se eu posso trazer uma coisa para essa discussão, é essa necessidade de a gente lembrar que algumas conversas não se acabam só pelo fato de elas terem sido iniciadas e que hashtags e performances de inclusão não encerram questões que estão cristalizadas na nossa sociedade há séculos. Então, essa conversa não está superada. Então, só, enfim, para encerrar essa fala, eu sempre trago bastante uma visão muito pragmática, e aí, usando talvez o chapéu de quem esteve aí no mercado, da necessidade que a gente tem de aproximar esses diálogos, porque a gente tem que chegar perto de quem está ali tomando as decisões, a gente tem que levar esse discurso para fora da academia, porque não basta escrever sobre o problema, a gente tem, pelo menos aquilo que eu acredito, né, que um dos papéis fundamentais da academia é ser uma instituição que informa, que cria conhecimento e que diz, se você for cometer erros ou se você for dar passos equivocados em relação à forma como o esporte é gerenciado, não vai ser por falta de avisar. Mas é isso, encerro minha fala com isso, que acaba me empolgando. Acontece quando você está entre pessoas que produzem muito, que falam muito bem, você acaba se animando também, né? Ficando lívido. Obrigada, Marjorie. E assim, é bom que naturalmente a minha função está muito boa, porque naturalmente uma fala vai levando a outra, né? Porque você acabou de trazer exatamente esse processo de chegar junto, de sair da academia, de se aproximar de quem está na ponta. E eu acho que o trabalho da professora Kátia Huber é muito inspirador nesse sentido, né? Porque é um trabalho que opta mesmo por sair da academia, por não se contentar com esses limites institucionais, né? Então, Kátia hoje é colunista da Folha de São Paulo, né, tem uma produção de livros, tem o Olimpiar, que é um canal voltado à sociedade de uma forma geral, então sempre procurando deixar esse tipo de assunto muito acessível. E, por outro lado, colocar esse protagonismo também no atleta, né, que é o grande cargo-chefe do trabalho dela. Então, eu queria, Kátia, agora que você falasse um pouco mais para a gente como esse trabalho tem sido feito, principalmente pensando nesses processos aí de racismo, de gênero, o que a gente pode pensar com relação a isso a partir de você? Eu me sinto assim tão inspirada depois de falar depois da Marjorie e do Neilton, porque quando a gente se debruça por muito tempo sobre um objeto, às vezes a gente tem a sensação de que ele está se exaurindo. E a impressão que eu tenho de estudar a trajetória dos atletas olímpicos e, com isso, abrir portas para temas tão fundamentais à compreensão do movimento olímpico, é que esse é um universo ilimitado, não é? Porque a cada nova fala, a cada nova geração que a gente ouve de atletas, questões que antes a gente nem imaginava serem nevrálgicas para o movimento olímpico e nevrálgicas para os atletas brasileiros, elas se apresentam efetivamente como uma grande questão. Acho super pertinente essa fala da Marjorie de que há uma ideia de esgotamento de algumas falas simplesmente porque elas foram mencionadas, que dá para nós uma ideia ainda do quão virgem é esse campo no esporte brasileiro.
nós temos ainda a caminhar na produção acadêmica sobre o esporte brasileiro. E penso que o nosso estudo, já são 20 anos de pesquisa, que se desdobra sobre a história de vida dos atletas, um trabalho que não foi realizado em outra parte do mundo, então a gente tem um protagonismo muito grande na escuta do atleta, como esse cara fundamental para a história do esporte brasileiro. E aí, quando a gente vê, há 3, 4 anos atrás, o Comitê Olímpico Internacional lançar uma campanha falando do atleta como modelo ideal, é porque nós antecipamos uma demanda do esporte internacional, que é colocar o atleta na posição central do movimento olímpico e do esporte de uma forma geral. Agora, o que nós pleiteamos é que esse atleta, ele não seja apenas um vaso sobre uma mesa, um bibelô sobre uma estante, né? Se é para ele ocupar a condição de modelo ideal, que ele seja na sua plenitude de cidadão, de sujeito, do momento histórico em que ele vive. Então, não adianta colocar o atleta no papel de modelo ideal e impedir que ele se manifeste, por exemplo, no pódio, ou se manifeste diante das questões maiores da sociedade que estão mexendo com a condição dele, sujeito, de ser no mundo, porque isso é uma atitude política, e política e esporte não se misturam, balela, não é? Então, esse ser que protagoniza a habilidade esportiva, ele também é um sujeito que protagoniza ações sociais, ações políticas, e ele precisa ser respeitado nesse seu papel, tanto quanto ele é respeitado quando ele entra numa pista, entra numa quadra ou mergulha numa piscina. Performando mais do que simplesmente a condição de atleta, mas principalmente de cidadão. E é mais do que tempo do esporte reconhecer a postura do atleta como ser humano, e não apenas como essa marionete que faz grandes apresentações quando convém à indústria do entretenimento. Kátia, eu acho que vai ser inevitável aqui a gente ir um pouquinho para o campo da psicologia, porque quando você fala isso, me remete muito ao processo de escuta, né, desses atletas. Então, é um processo que não só você tem feito com o livro, mas também ultimamente, né, com algumas lives em que você está chamando os atletas para, de fato, protagonizar esse processo. É um lugar que é deles, né, você não está dando, você só está ajudando a jogar luz, né, então eu queria que você falasse especialmente desse movimento mais recente, né, de ajudar esses atletas aí a terem voz. Eu entendo, Tabata, que, na verdade, o atleta sempre teve voz. Mas no momento em que ele falava, os microfones eram desligados, né? Os amplificadores eram reduzidos, porque quem coloca a mão no botão do amplificador não são eles só têm a voz. Então, o que entendo que nós procuramos fazer hoje é restituir essa humanidade do atleta na sua integralidade. Então, eu quero saber o que esse atleta faz para além da sua atividade esportiva. O que ele faz nas suas horas vagas? E veja, não é no sentido de buscar bisbilhotar a vida pessoal, mas é simplesmente para poder fazer com que eles manifestem essa dimensão humana, não é? Então, assim, onde estão os temores? Aonde habitam? O que está guardado dentro das caixas, colocadas nas prateleiras, com as etiquetas dos outros papéis sociais, não é? Então, foi muito interessante, a gente ouviu o André Heller a semana passada, por exemplo, dele falando do quanto foi dolorosa a perda do pai dele e o quanto aquilo restituiu a condição de humano, né? Essa queda do pódio, essa queda do Olimpo, para sentir essa dor, que é uma perda, e que não é a perda de uma medalha ou de um campeonato, mas é a perda de um ente querido, que muitas vezes o atleta tem que negar
para poder seguir treinando com a cabeça na próxima competição. Então, eu penso que o maior trabalho que o GEL desenvolveu e desenvolve ao longo dessas 2 décadas de existência é poder oferecer as condições para que o atleta desempenhe o seu papel de cidadão e, por outro lado, apresentar para a sociedade o outro lado desse ser humano que habita esse ser performático. E eu, de alguma forma, contribua para isso, para que o atleta possa efetivamente ocupar um lugar dentro do esporte que compete a ele, e não a quem vem de fora. Agora, a Kátia falando aí dos exemplos das lives, eu me lembrei da live do Neilton com o Diogo, em que foi muito curioso, porque foi um dos únicos momentos que eu vi um atleta citando pesquisadores como pessoas que trabalhavam com o esporte, né, que normalmente isso não é comum. E não é à toa, né, a história dele é muito marcada por uma história de proximidade com a ciência. Né? Então, eu queria voltar um pouco nessa questão e ouvir, deixo para vocês 3, né, não sei quem quer começar, mas assim, o que mais que a gente pode fazer, né, em termos dessa aproximação dos atletas com a ciência, de que forma a gente pode não só contar com o atleta, mas que o atleta conte também com as pesquisas, né, que estratégias a gente pode pensar que já foram feitas ou que ainda podem ser feitas nesse sentido. Vai, Neilton. Muito bem. Eu vou falar desse ponto de vista no qual eu estou, né, que é a dimensão da colonialidade do esporte e a colonialidade da ciência, né? E nesse ponto, a partir do qual eu estou falando, eu preciso dizer que, infelizmente, a ciência está em dívida, né? Porque a presença, e o Diogo ele exemplifica isso de maneira muito emblemática, a presença dos atletas nos espaços das universidades para extração de sangue, de pedaços de tecido, para a busca de melhores estratégias para que ele renda mais. Essas coisas elas estão presentes e, de uma maneira muito ambígua, elas servem, de certa maneira, à carreira dos atletas, porque os ajuda a se entender, a entender os próprios corpos e aí sim ter sucesso no esporte. Mas, ao mesmo tempo, essa ciência do esporte, esse conjunto de ciências do esporte, ele nos apresenta um certo déficit, no sentido de entender como é que funciona a estrutura e a formação dessa carreira, como é que se estrutura a profissionalização dessa carreira, como é que esse atleta que deixa de render enquanto corpo produtivo vai fazer o que ele vai fazer da vida depois que ele deixar o esporte, como é que esse atleta ele pode ser compreendido enquanto classe, ou seja, essas ciências, para além da ciência do desempenho, elas precisariam estar em conjunto para fazer com que esse atleta se compreenda de uma maneira ainda mais potente, ainda mais desalienada desses processos todos, porque é nesse conjunto de processos de alienação que a exploração se dá, né? Então, nesse ponto, eu acho que uma ciência também marcada por um regime epistemológico europeu, né, eurocêntrico, ele não permite com que ciências de construção de uma identidade de classe de atletas, que possa vocalizar uma especificidade sobre o que é o esporte, né, e o que é o esporte brasileiro, por exemplo, essa ciência está em falta, né? Ou não se permite realizar isso, e quando se permite é com muita escassez, é um trabalho de poucas pessoas. O GEL, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, o GEL ele começa a fazer isso no início do século XXI de uma maneira explosiva, né? E eu acho que isso influencia bastante outras formas de pesquisar o esporte, mas na verdade o que a gente gostaria de ter são muitos GELs espalhados pelo Brasil para que os atletas pudessem e possam recorrer a esse tipo de perspectiva, né? Para que eles possam pensar o esporte para além dos seus corpos enquanto objetos do desempenho e do interesse alheio, né?
e ver nesse desempenho também o interesse do lucro, e um lucro que não chega necessariamente nesses corpos, né, mas que vai para as pessoas que estão apostando nesse tipo de performance de maneira alienada e apartada das necessidades humanas desses atletas. Márcia, você tinha tirado o microfone, quer completar? É que eu, enfim, um pouco, só para... Não era isso que eu ia dizer, mas você fala sobre puxar a sardinha, Neilton. Eu acho que é que quando você joga uma rede muito grande 20 anos atrás, é natural que quando você puxa a rede vem um monte de sardinha junto. Então, acho que não tem absolutamente nada de errado. É que se puxa a sardinha um pouco para o lado, muito para o lado do gel. O que eu ia dizer é que eu acho curioso como esse despertar para a totalidade do ser humano é uma coisa que vem não necessariamente como uma atividade de emancipação. Então, é muito curioso que você vê muitas iniciativas que são voltadas para, entre aspas, o bem-estar das pessoas ou o bem-estar do colaborador, ou todos esses FEDs de gestão que aparecem, e você vê muito disso resvalando na indústria do esporte também, no que tange aos atletas, mas é sempre com esse viés da performance. Então, acho que foi no começo de 2019, o Comitê Olímpico Internacional publicou um consensus statement, né? Eles fizeram uma revisão de literatura sobre, na área de saúde mental, muito extensiva, envolveram muitas pessoas, muitos países, mas você vê no release desse statement que a primeira coisa que eles dizem é sobre nós reconhecemos a importância da saúde mental, etc., e eles fecham isso dizendo, porque a saúde mental impacta na performance. Então, mesmo quando você abre um pouco essa avenida de dizer, vamos falar sobre questões do bem-estar mental, é sempre com esse viés de tentar obter mais, de tentar sacar mais performance, de tentar maximizar o espetáculo que você consegue extrair dessas pessoas, né? Eu fico pensando muito nesse trabalho que o Jeff faz de fazer da prática acadêmica uma prática que não é discursiva, mas dialógica, né? Então, eu acho muito natural não, né, mas eu acho que é esperado que exista essa dificuldade de envolver os sujeitos por parte das instituições esportivas, porque quando você não envolve pessoas nas conversas, você não sabe nem o que você quer perguntar, você não sabe nem como perguntar. Então, quando você vê essas tentativas quase que desesperadas agora, né, de tentar revisar, das instituições, de dizer, não, nós estamos ao lado dos atletas, a gente deixa eles se manifestarem, a gente vai dar esse apoio, você vê que é um desajeito tamanho, porque nunca acontece, essa prática nunca esteve lá. Então, agora que de repente você tem que tratar aquilo, é aquela coisa esquisita de quando você vai para a casa dos seus primos que você nunca conhece, você tem que fingir uma intimidade porque eles são família, mas você não sabe quem é aquela pessoa, você nunca falou com ele. E, de repente, você vê essas manifestações quase constrangedoras, muitas vezes, de falar, gente, não finge. Seja honesto, fala, olha, a gente nunca fez isso, é a primeira vez que a gente está tentando, então a gente vai errar no processo, mas, enfim. Era só o que eu queria dizer, né, que hoje, engraçado que depois de tanto tempo de exclusão, incluir não é uma coisa tão simples quanto, então fala agora. Então fala aí o que você quer falar. Não é assim, né? Kátia, eu não sei se o que eu vou falar agora vai bagunçar muito o que você ia falar, mas é que escutando os dois, eu me lembrei muito de uma conversa que eu tive com você já tem um bom tempo sobre a questão de comitê de ética. A gente está tão acostumado, como o Neilton falou, a olhar para o atleta extraindo, que a gente garante o sigilo, a gente diz que vai garantir o sigilo sem nem perguntar se ele quer. E esse é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente faz pesquisa e o atleta quer que a gente fale dele, porque às vezes ele trouxe coisas que para ele eram tão importantes para a gente e a gente não está nem perguntando para ele se ele quer, né, o anonimato ou não. Às vezes o que ele mais queria era que o sigilo não fosse resguardado, né? E uma vez eu perguntei isso para a Kátia, depois que ela fez o Memórias, né, dos atletas olímpicos, não sei se você vai lembrar, Kátia, eu falei, Kátia, como que você fez o comitê de ética, né? E eu lembro de você falar, eu falei lá, né, quando eu fiz a solicitação para o comitê de ética, eu deixei isso muito claro, né? E aí isso ficou na minha cabeça. E hoje é uma coisa que eu tento usar para as pesquisas, de colocar no termo de consentimento. Você quer que a gente coloque suas fotos? Você quer que a gente
diga o seu nome, o nome da sua equipe, né? Porque eu concordo muito com o Neilton que a ciência ela fica deficitária, né? Não adianta só eu falar, trazer o atleta, mas se eu continuo colocando ele na condição de objeto da pesquisa, né? Então, trazendo um pouquinho isso aí para agora voltar para a Cátia. É tão curioso ficar velha, né? Porque você começa a olhar as coisas em retrospectiva. E quando eu penso que essa pesquisa já tem 20 anos, né, e eu me olhando aqui na imagem, quando a gente fala para o outro sem se ver na câmera, é uma coisa, mas quando você se vê na câmera, você começa a ver as rugas do teu pescoço, né, do canto dos olhos e da testa, você se dá conta de que o tempo passou. E talvez a grande vantagem de assistir a passagem do tempo, sendo protagonista dessa passagem, é que a gente passa a entender que muito daquilo que a gente imaginou num tempo atrás, se você tiver disponibilidade de construir junto com todos aqueles que estão junto, você pode mudar o rumo das coisas. Eu nunca podia ter imaginado que a pesquisa, lá em 2001, quando eu terminei meu doutorado e imediatamente comecei essa pesquisa, que ela chegasse a ser o que ela é hoje, não é? Se você me perguntasse em 2001 qual era o objetivo da minha pesquisa, eu diria que era conhecer, acessar a identidade, a formação da identidade do atleta. Claro que isso pautado lá atrás no mito do herói. Hoje, assim, e à medida que o tempo foi passando e eu fui ouvindo mais gente e eu fui vendo que eu queria muito mais do que saber a identidade. Vocês já me ouviram falar isso mais de uma vez, eu não quero nada além da alma do atleta. Eu quero compreender a essência da alma desse atleta. Seja a alma aquilo que for, não é? Agora, como é que você coloca isso num comitê de ética? Eu quero conhecer a alma do atleta. Né? Eu fiz parte de comitê de ética na USP já e sei como é que são aprovados os projetos, principalmente quando você participa de um comitê de ética de uma área biológica. Né? E a minha pesquisa nunca foi de área biológica, muito embora sempre tenha passado por comitê de ética da área biológica. Talvez isso tenha também nos ensinado a como construir a justificativa para poder fazer o que nós fazemos. Então, quando eu penso que a minha autorização, né, o meu processo no comitê de ética, ele se renova há quase 10 anos, porque eu continuo fazendo o mesmo projeto, isso por si só já é alguma coisa absolutamente inovadora. Como você continua com o mesmo projeto? Sim, porque se eu tenho o meu objeto de pesquisa sendo renovado a cada 4 anos, essa pesquisa não vai acabar nunca, não é? Vejo também com muito carinho, Tabata, o diálogo que a gente promove com os atletas para eles deixarem de ser sujeito da pesquisa para serem a própria pesquisa. Isso não é fácil de entender quando você tem uma população que serviu a milhares de pesquisas ao longo de várias décadas, ou como tecido celular, ou como sangue, ou como gesto motor, mas nunca como atleta. E eu gosto de contar essa história quando eu fui entrevistar um atleta no Paraná, na pesquisa do meu irmão, com a professora Kátia Rubio, ele falou assim, cadê o resultado do meu exame? Eu falei, calma, eu nem comecei ainda, né? Ele falou, não, lá em 1963, quando eu fui participar dos Jogos Pan-Americanos, eu estive lá no laboratório na USP e tiraram sangue e me prometeram dar resultados do meu exame e nunca me deram. Então, é preciso entender, quer dizer, a gente tem uma dívida que não foi feita por mim, mas usaram o meu CNPJ acadêmico para fazer uma dívida há décadas atrás, e ainda hoje eu tenho que pagar essa conta. Felizmente, a área de ciências humanas tem uma forma diferenciada de lidar com isso. Sim, nós ouvimos o atleta. Sim,
nós tentamos, de alguma forma, acolher essas demandas históricas que foram se tornando dívidas, e penso que, em certo sentido, o simples fato de nós devolvermos o livro impresso com a fala desse atleta, com a história desse atleta, e um grande agradecimento, já é um início de pagamento dessas dívidas. Mas elas são muito grandes ainda, né, porque o atleta sempre foi uma grande fonte de informação para produzir inúmeras teses e dissertações que estão nas prateleiras das universidades, sem que isso tenha, de alguma forma, voltado como um benefício para o desenvolvimento do esporte no país. Talvez essa seja também a minha crítica ao fazer acadêmico. Uma coisa, Kátia, desculpa te cortar, Tabata, mas uma coisa que eu acho que é sempre acho muito interessante, de novo, com o chapéu de historiador, é que eu sempre me incomodou muito no fazer histórico quando existe só uma narrativa possível, ou quando só existe a narrativa oficial como a narrativa que dá conta de momentos históricos que muitas vezes são controversos, né? E correndo aqui o risco de deslizar no uso de termos que vocês dominam, evidentemente, muito mais que eu, mas pensando um pouco nessa questão das narrativas históricas que se cristalizam ao longo do tempo, eu faço um pouco de uma provocação sobre a importância da gente trazer a narrativa dos atletas como componentes da narrativa, se é que existe uma narrativa total de fatos históricos, porque uma coisa que me marcou muito, tem na minha trajetória vinculada ao rugby, é que todo mundo que conhece um pouco sobre a trajetória do Nelson Mandela e assistiu o filme Invictus, sobre a vitória da África do Sul na Copa do Mundo de Rugby em 95, etc., tem muito forte na memória essa noção de que foi um evento que provou que o esporte é uma ferramenta para unir nações e etc., e toda vez que eu pergunto para as pessoas, quantos atletas negros tinham na equipe da África do Sul que ganhou a Copa do Mundo em 95? Ninguém sabe me responder. E aí, você para e pensa, tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, essa narrativa sobre a potência do esporte ser uma ferramenta para a transformação e unidade, etc., vem a partir de uma vitória esportiva em uma nação dividida, em um esporte aristocrático, cujo plantel era, em sua maioria, branco. Então, não estou dizendo que se deva descartar a validade desse momento, enfim, o quanto este evento simboliza, enfim, como quiserem colocar, mas você perceber como, às vezes, a forma como a gente se apropria desses discursos e dessas narrativas excluem uma série de nuances que são tão fundamentais para entender o fenômeno em si, quanto a narrativa oficial, né? Sim, sem dúvida. Gente, a gente está recebendo aqui alguns comentários e perguntas. Eu vou fazer uma aqui para vocês, meio que sintetizando já algumas. Que, na verdade, há uma impressão, e isso é bem recorrente, né, de que a psicologia do esporte se restringe muito a temas como ansiedade, medo, competição, né? Isso a gente já vê que são temas bem recorrentes. E a gente está aqui o tempo todo falando que, olha, tem outro universo, né? Então, eu queria aproveitar essa deixa. E ainda mais pensando que o título dessa fala é exatamente pensar os novos rumos, né, para o movimento olímpico, meio que uma pergunta assim, sobre trending topics do movimento olímpico, da psicologia do esporte, o que para vocês são questões assim, olha, urgentes de serem pesquisadas, discutidas, o que é que hoje vocês diriam que, olha, isso aqui a gente precisa olhar mais, né, tirar um pouquinho o foco da ansiedade, medo, competitividade, né? O que outras temáticas vocês considerariam importantes aí? Eu entendo, Tabata, que é uma questão nossa da psicologia do esporte no Brasil, que é chamar de psicologia social do esporte, né? Então, tirar o atleta dessa condição de rato de laboratório para ser um sujeito histórico, né? Então, ele sim é um sujeito que performa, ele é sim um cara habilidoso, ele é sim alguém fora do comum que busca subir ao pódio, mas tudo isso dentro de um momento e de um lugar que determina inúmeras questões que vão permitir que ele suba ao pódio ou não.
Então, por mais que ele seja moldado a ser campeão, por mais que as questões relacionadas com ansiedade, com controle de estresse, com, sei lá, tantas outras coisas que envolvem a psicologia do esporte, se esse atleta não tiver nome, sobrenome, uma história, essa outra psicologia de pouco ou nada vale. Não é? Porque ele pode ser só mais uma pessoa a conseguir um feito. Mas a gente sabe que os atletas que efetivamente marcam a história olímpica não são aqueles apenas que fazem resultado. Porque se você contar o número de medalhas que já foram distribuídas desde 1896 até hoje, e quem efetivamente, você se lembra, se eu fizer uma pergunta assim, quais são os 20 atletas que marcaram a história olímpica brasileira, eu lembro de atletas não apenas que subiram ao pódio, mas que carregaram para cima do pódio toda uma história que levou eles até lá e que depois os fez permanecer lá em cima, não pelo feito que fizeram dentro das quadras, piscinas ou pistas, mas porque eram, antes de tudo, pessoas engajadas com o seu grupo social, o seu país, enfim, as coisas do seu momento. Vai lá, Neilton. Não vou falar acerca da psicologia, né, o que a psicologia pensa, mas de uma coisa que a psicologia e outros campos de conhecimento, como a educação física e o esporte, compartilham, que é a perspectiva de um sujeito pré-concebido. E essa pré-concepção indica que esse sujeito precisa ser alguém sobre o qual a gente tem que colocar coisas. Eu não sei se vocês tiveram contato com a Carmen Lúcia Soares, ela escreveu sobre as raízes europeias da educação física no esporte, e ela fala como é que as ginásticas chegaram aqui no Brasil. E uma coisa muito curiosa é que essa tecnologia, ou seja, esse instrumento ginástico, ele trazia consigo uma pré-concepção do sujeito ao qual se precisaria domesticar, ao qual se precisaria docilizar, ou preparar para a guerra, ou preparar para a gravidez e para a família. Né? Então, são corpos pré-concebidos, e o esporte, né, assim como as ciências que circundam o esporte, também podem partilhar disso, são espaços de pré-concepção de sujeitos, e de uma relação absolutamente vertical e nunca horizontal. Né? De maneira que o esporte não consegue se fazer para além de um projeto alheio. Né? Existe um projeto da classe esportiva que pratica o esporte que precisa ser vocalizado. Né? Existe um conceito de esporte que as subjetividades dos seus praticantes têm sobre esse fenômeno. Esse conceito ele não é só acadêmico. Esse conceito não é só da ciência do esporte, mas ele também é dos seus atores, né? Como diz a Kátia, da sua razão de ser. Né? Então a gente precisa entender ou estabelecer o tamanho original do esporte. E o tamanho original do esporte se faz a partir de uma concepção que sai, né, do coração e daqueles que vivenciam de carne e osso e de espírito essa prática. Né? Então a gente precisaria fazer a tarefa, né? O esporte, as institucionalidades esportivas e a ciência do esporte, elas precisam fazer uma virada epistemológica. Né? Assim como os anos 50, na região chamada Sul Global, fez. Né? E essa virada epistemológica passa a pensar o mundo a partir dos periféricos, a partir dos oprimidos, a partir da classe trabalhadora e a partir, aí no nosso caso, a partir dos atletas. E aí sim a gente vai poder dizer o que é o mundo, o que é o esporte e como é que esses corpos eles podem se fazer emancipados a partir dessas noções. Né? Então, a tarefa que as instituições têm hoje é de uma virada epistemológica. As ferramentas estão aí. Eu acho que é hora dessas institucionalidades, da própria academia, né, passar a olhar para essas questões com mais seriedade, para que a gente possa ter do esporte
essa sua vocação mesmo democrática, né? O que a gente está anelando hoje na sociedade são expressões e exemplos de uma radicalidade democrática para que a gente possa voltar a sonhar. Um pouco nessa linha, dessa pergunta que você traz para a gente, Tabata, não sei, não só na psicologia, mas eu acho que em qualquer aspecto da vida, eu tenho uma suspeita muito grande de qualquer iniciativa que propõe trazer soluções simples para problemas complexos. Então, qualquer ciência, entre aspas, que se diz capaz de entender um fenômeno com um único viés, dentro de uma perspectiva imutável, ou seja, que não leva em consideração que questões são complexas e evoluem, e progridem, e regridem. Para mim, tudo aquilo que não abraça a complexidade de questões sistêmicas, para mim, não tem validade. Eu olho para todos esses debates que a gente traz, e o que, de certa forma, talvez seja a única, não a única, mas a maior preocupação que eu tenho é a nossa capacidade e a nossa propensão a se colocar na posição absolutamente desconfortável de entender que ninguém e nenhuma ciência dá conta de explicar nenhum fenômeno em sua totalidade sem abrir a porta para outras disciplinas e sem abrir a porta para essa vulnerabilidade que você precisa assumir que você tem. A sensação que eu tenho, às vezes, de estar na academia, de buscar o saber científico, é como jogar Tetris, que as coisas não param de cair, e você consegue uma linha e ela sobe, mas as coisas não pararam de cair, e você fica tentando encaixar, entender e dar conta daquilo, e é um movimento que não para nunca, né? Então, quando a gente pensa sobre essas visões, por exemplo, sobre a psicologia do esporte, engraçado que eu vejo por outro lado, que eu não vejo tanto a psicologia do esporte preocupada com estresse, vejo ela preocupada com performance. Então, fatores para otimizar a performance, ou coisas que tiram o foco, ou o impacto que determinada resposta tem para a performance do atleta. Eu vejo muito mais isso do que uma preocupação genuína com estresse e ansiedade. E muito do que eu vejo sobre estresse e ansiedade é voltado para essas questões como questões que prejudicam a performance. Então, é sempre meio que nesse mesmo viés, né? E quando eu falo sobre a nossa necessidade de ter de fazer esse exercício de humildade e entender que a gente não consegue abraçar a totalidade dos problemas quando eles são sistêmicos, quando a gente pensa de novo na interseccionalidade entre gênero e raça, eu não me lembro agora onde eu busquei esse dado, mas um homem branco no Brasil é muito mais propenso e tem muito mais participação ativa em atividades esportivas do que uma mulher negra, por exemplo. Você não consegue abraçar essa questão só tratando e não estou desqualificando o trabalho dessas pessoas de forma nenhuma, mas você não consegue endereçar essa questão só levando projetos sociais para meninas na periferia. Você tem que levar em consideração que essa mulher negra não está participando do esporte porque ela é a mulher negra que está cuidando do filho deste cara branco em uma atividade econômica que precisa ser pior remunerada do que a atividade que esse cara exerce, senão não faz sentido contratar essa mulher. Então, quando eu falo que você precisa se colocar nessa posição de desconforto, é porque tudo que a gente tenta trazer de transformação passa necessariamente pela discussão de temas que são extremamente delicados, desconfortáveis e que não cabem em uma única área da ciência. Então, a gente fala muito sobre essa questão de vamos tratar sobre inclusão, vamos tratar sobre a necessidade de levar o esporte para mais lugares. Não adianta. Não basta isso. Não basta levar aparelhos esportivos, não basta falar sobre inclusão. Você precisa fazer mudanças estruturais, e é aí que esse é o calo que dói, porque não é que o racismo e a exclusão ou a desigualdade de gênero sejam um subproduto do sistema capitalista neoliberal. Isso é a engrenagem que faz o sistema rodar. Então, não é tão simples assim, não dá para passar um paninho e resolver um negocinho aqui, né? Desculpa, sem microfone. Eu acho que a gente facilmente passaria horas conversando sobre isso aqui, mas a gente precisa encerrar, né? Antes de passar para vocês de novo para essas últimas considerações, eu estou me lembrando aqui, para quem ainda não acompanhou, além da página do Olimpiar, o GEL também tem a sua página no Instagram, a Abrapesp também
tem a sua página no Instagram, no Facebook, então sigam, acompanhem vocês que têm interesse. E durante o dia de hoje, especialmente, a página do GEO estava colocando vídeos, né, de vários integrantes e colaboradores falando sobre o movimento olímpico, olimpismo. E ouvindo a Marjorie falar, eu me lembrei do próprio vídeo dela, né, em que ela falou que olimpismo para ela era justamente essa possibilidade de, não vou lembrar exatamente das palavras da Marjorie, mas para mim me chegou algo como a gente conviver com essas diferenças e com essas complexidades através do corpo, né? Você coloca o corpo aí como esse eixo que possibilita todo esse contato com essa diversidade, com essa complexidade, e eu acho que é possível pensar o movimento olímpico e o olimpismo sem pensar essa forma interseccional, interdisciplinar, o que é que a gente queira chamar, mas como um fenômeno complexo mesmo, né? A gente acabou não entrando aqui nas questões culturais e de xenofobia, mas eram também outras questões que a gente podia entrar facilmente, por exemplo, né? Então, encerrando por aqui também, divulgando, aproveitando o momento de divulgação, os livros também produzidos por vocês, né, por nós do GEO, principalmente os mais recentes, que é o do Pós-Aneolimpismo e o Psicologia Social do Esporte, eles estão todos disponíveis no ResearchGate, então é bem acessível, né, quem quiser pode ir lá baixar, né, gratuitamente. Então aqui já deixo algumas pistas para a gente continuar aí o bate-papo em outras esferas. E agora eu passo para vocês para a gente fechar. Eu queria, antes de mais, agradecer pelo convite ao Grupo de Estudos Olímpicos, em especial a Kátia, e parabenizar a maravilhosa mediação da Tabata, que foi muito bom, muito reconfortante, e deixou a gente bastante livre, aberto para poder expor nossas ideias. Eu quero só retomar a compreensão de que o esporte ele é um espaço de produção de pensamento. O olimpismo ele é um espaço de produção de pensamento sobre a sociedade, assim como a academia e assim como as ciências das quais a gente está falando aqui. Como sendo esses espaços, eles precisam passar a entender, e aí é uma compreensão minha, de que esse mundo no qual nós vivemos é um mundo diverso e é um mundo que fala e que pensa a partir de diversos lugares, né? E a partir de diversas temporalidades e corporeidades. Essa virada epistemológica vai ajudar, não é que vai, né? Ela pode ajudar, inclusive, na sobrevivência dessa perspectiva olímpica que a gente quer. Ela é fundamental para isso. Nesse mundo que a gente está vivendo de fechamento, no mundo das xenofobias, no mundo do aprofundamento neoliberal do capitalismo, nós precisamos cada vez mais permitir com que as diversas culturas e os diversos corpos, né, que produzem essas culturas falem a partir de si e falem daquilo que eles estão vivendo e acessem esses espaços para que esses espaços possam ganhar mais cor, possam ganhar mais perspectiva e possam ser, de fato, espaços que reflitam os interesses da sociedade no seu mais abrangente modo de significar o que é sociedade. Eu vou falar alguma coisa, porque falar depois da Kátia é sempre igual. Queria agradecer o espaço para estar aqui. Eu acho que uma das coisas que eu acabei não mencionando, mas eu acho que é importante trazer isso até como um diferencial, que eu acho que é muito fácil a gente perceber em encontros como esse, como é importante a gente ter um espaço seguro, um espaço acolhedor para a gente ter esse tipo de conversa. Eu acho que qualquer pessoa hoje que disser que nasceu e cresceu numa sociedade tão desigual sob o ponto de vista de gênero e tão racista quanto a nossa, disser que se sente confortável em navegar esses espaços e essa discussão dominando o léxico, dominando as nuances dessa conversa, eu acho que essa pessoa que disser que está 100% confortável nesse espaço está mentindo. Então, eu acho que é sempre válido a gente agradecer quando a gente tem esses espaços acolhedores também para os momentos em que a gente erra, em que a gente ainda usa palavras inadequadas, em que a gente ainda traz um discurso muito carregado de racismo estrutural e que a gente muitas vezes fala sem perceber. Então, eu acho que sempre cabe esse agradecimento pelo acolhimento que esses espaços nos dão para errar.
para tentar fazer parte dessa conversa falando tudo errado, né? Eu acho que uma das coisas que eu trago sempre alguém que passou mais tempo no mercado do que na academia é que eu sou essa pessoa que vai dizer para o Neilton que você falando das epistemologias do Sul é um cristal da internet sem defeitos. Eu ainda não sou capaz de navegar somente linguajar acadêmico. Então, só queria aproveitar esse encerramento para dizer que eu aprecio muito esse espaço acolhedor para a gente transformar a academia numa coisa que é feita não para levantar muros, mas para construir pontes, e que devolva para a sociedade fazer científico uma construção de conhecimento que, de fato, reflita as necessidades urgentes dessa sociedade, e não aquilo que a gente quer dizer que é importante porque eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez, e parabéns à Tabata pela mediação. Imagino que mediar uma mesa que tem Neilton e Kátia, uau! Não, desafios maiores são poucos, então parabéns aí pelo seu trabalho. Bom, vamos lá. Bom, eu queria agradecer a ideia da Tabata, né, como presidente da Abrapesp, por fazer esse encontro hoje, e é sempre muito bom ver grupos se reunindo, né? Chamar um amigo para a festa não é difícil. Difícil mesmo é você fazer uma festa com bastante gente, né, para todo mundo poder compartilhar daquilo que é uma festa, que é todo mundo poder conversar, se encontrar, se divertir num momento em que o contato social está tão prejudicado. Eu vejo que esse dia olímpico para nós também é uma grande conquista. Foi uma dificuldade muito grande fechar em 8 nomes para fazer esses 2 encontros, o de manhã e agora da tarde. Ficaram mais de 20 pessoas de fora do GEL, né, desses debates, mas como a Tabata lembrou, quase todo mundo mandou o seu videozinho dizendo por que é que estuda olimpismo. E acho que isso dá para nós o start para fazer outras lives, mesmo fora do dia olímpico, para democratizar esse tema, para ampliar esse tema, já que ele é tão caro a tantos pesquisadores do esporte. Queria agradecer imensamente, né, essa oportunidade, já deixar anunciado que haverá outros encontros como esse, e para quem achava que a pandemia ia ser o fim dos encontros e o fim de qualquer possibilidade de construção coletiva, nós estamos aqui nesse momento mostrando exatamente o contrário, que talvez não fosse a pandemia, nós não estivéssemos fazendo uso dessa ferramenta hoje, que torna tão acessível a comunicação e a troca de experiências e de conhecimento como agora. Obrigada, Tabata, obrigada, Neilton, Marjorie, né, e que venham as próximas, e que isso aqui seja só o começo de uma produção longeva. Gente, agradeço vocês. Esse é o problema de falar depois da Kátia, porque ela sempre tem ideias, aí você pega as ideias, né, e aí quando vê o negócio continua, não tem fim, né, mas vamos lá nessa missão. Acho que por parte da Abrapesp também a gente está muito feliz com esse encontro, né, a Kátia tem um lugar muito especial na Abrapesp, não tem como não ter, né, então é sempre com muita alegria que a gente chama o GEL todo, não tem problema, junto o GEL todo com a Abrapesp todo e faz uma grande festa. Queria agradecer muito vocês, e também especialmente a Rovilson, porque sem a assistência técnica dele a gente não conseguiria estar fazendo isso aqui agora. Então, Rovilson, super obrigada também. E é isso, a gente continua esses papos aí em outras esferas, até ter o próximo encontro mais ou menos parecido nesse formato. Obrigada, gente, boa tarde para todo mundo.